O título da pregação é bem simples: O Bom Pastor. João capítulo 10, versículos de 1 a 5, depois vamos pular para o 10 a 16, porque entre um e outro trecho ele fala de uma outra figura para ele próprio, que é de porta. Essa não vamos comentar. Então, João capítulo 10, versículos de 1 a 5, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o obreiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vamos para o versículo 10 em diante. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este belíssimo trecho na nossa frente. Aliás, tão bonito e tão claro, que às vezes a vontade é de nem pregar sobre ele, para não estragar, para não tirar a beleza com as minhas palavras falhas, a beleza de um texto tão belo, inspirado, soprado no coração de João pelo teu Espírito Santo para escrevê-la, no caso, anotando as palavras que o teu próprio filho falou. Nós temos que pregar todo o teu conselho, toda a tua palavra. Esperamos que nessa pequena expansão que pretendemos fazer destas belíssimas afirmações de Cristo, nós possamos explicar melhor, exemplificar e esclarecer alguns pontos, de alguma forma transmitir um lucro espiritual para aqueles que vão ouvir e despertar mais vontade no meu coração, no coração de cada ovelha de Cristo, para se tornar ainda mais dependente, para conhecer melhor, ser mais dependentes, vibrar mais com esse pastor amado, e que outras pessoas aqui possam se tornar ovelhas dele, ouvindo esta pregação, e pelo teu poder e tua graça e tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, eu te peço, te agradeço de antemão. Amém.
Jesus fala de 3 grupos de pessoas, e é sobre esses 3 grupos que nós vamos discorrer nesta pregação, falando das características de cada um deles. O pastor verdadeiro, ele próprio. As ovelhas, pessoas pelas quais Cristo dá a vida, ou seja, os salvos. E o falso pastor, aquele que deseja se aproveitar das ovelhas dele, tirar proveito delas, em vez de fato, pastoreá-las. Características do pastor verdadeiro, no caso, ele próprio, é um pastor bom. Versículo 11, nós lemos isto, você ouviu. No versículo 14, nós lemos isto: eu sou o bom pastor. Confesso que essa informação tão comum, tão repetida, o nome bom pastor é o nome de tantas entidades, inclusive filantrópicas e religiosas de todo tipo, é algo tão batido, tão sem novidade, que eu confesso que muitas vezes nos parece banal ouvir isto, de tão costumeiro que é dizer que Jesus é bom, e na qualidade de pastor, que ele é o bom pastor. Mas será banal? É para parecer banal num mundo desgraçado como esse, tão perigoso, cheio de lobos? Nós podemos parar a qualquer momento das nossas vidas, dentro de um ônibus lotado, andando no sol, tomando um banho de mar, acordando à noite, na quietude da madrugada, e pensar: eu tenho um pastor bom, eu sou ovelha de um pastor que só quer o meu bem, que nunca faz um gesto, nunca faz uma ação, nunca planeja uma ideia, nunca bola nada para o meu mal. Tudo que ele tem para mim vem de um coração absolutamente bom. Meu irmão, se isso é banal para você, eu acho que nada neste mundo vai ser realmente valioso aos seus olhos, se isto não é. Chegamos a um ponto de dureza, de insensibilidade, talvez de uma religiosidade lamentável. Se quando você abre João 10:11 e lê: eu sou o bom pastor, e não sente de fato uma alegria na sua alma, e não se lembra deste fato, como comentei, em momentos diversos da sua existência aqui nesta terra velha, complicada, sofrida, se você não usa isto como um tônico para o seu espírito, algo que de fato lhe alimenta e que lhe faz sentir muito bem, que lhe ajuda, acho que muito pouca coisa poderá ser dita para tentar lhe ajudar. Então, procure resgatar esta ideia, este conceito, este fato, que um dia certamente foi importante para o seu coração. Porque se você um dia se sentiu um miserável pecador, se arrependeu dos seus pecados e aceitou ser levado, foi até os pés de Cristo, tornando-se uma ovelha dele, e sabendo que era finalmente propriedade de alguém que lhe queria muito bem, isso algum dia teve peso na sua alma. Se não tem mais, cuide, que você não está nada bem. Segunda característica do pastor Jesus Cristo: ele entra no aprisco pela porta da frente. O que é isto? Ele não explica bem, muitas vezes, as figuras que ele coloca diante de nós. Eu entendo é que ele é franco, ele é direto, e ele
se expõe ao seu rebanho, iniciando inclusive um contato com alguém que não é ovelha dele ainda, alguém que ainda vai se converter a ele. Ele tem esse contato antes, claro, hoje através do Espírito dele, mas deixando claro pela palavra dele, e na época que ele estava aqui, deixava clara com as palavras literais dele, não apenas as registradas na Bíblia, as dele próprio e as dos servos dele que escreveram a Bíblia. Mas ele deixava muito claro, olhando para os olhos daqueles que ele queria rebanhar para o seu aprisco, ele dizia diretamente que se tratavam de pessoas. Vamos ver, Mateus 7,11, vou dar 2 exemplos só, para aqueles aduladores de homens, como temos tanto hoje. Falando com pessoas ao redor dele, ele disse: ora, estou em Mateus 7,11, se vós que sois, o que, hein? Maus, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E continua, olhando para os olhos, entrando pela porta da frente. Se você quiser ser minha ovelha, saiba que eu sou assim, e é assim que eu lhe enxergo. Eu só estou me criticando, eu estou lhe descrevendo quem você é, e estou dizendo que você é um pecador condenado ao inferno, e estou aqui para lhe salvar. Você quer? Pela porta da frente, não vem por trás da pessoa, da alma da pessoa, com enganos e sutilezas. Mateus 15:18. Se você já tirou algum raio-x, ou alguma sonografia, ou algum exame do seu coração, eu não sei se veio este diagnóstico, uma ressonância magnética, tomografia computadorizada, mas você quer agora um diagnóstico do seu coração, você vai ter pelo bom pastor. Mateus 15:18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Então, quando eu falo de um diagnóstico do coração aqui, obviamente eu estou falando do coração espiritual, do seu estado espiritual, não do seu coração físico. Médico nenhum vai dar esse diagnóstico vendo uma radiografia sua. Mas o seu íntimo é este, descrito por quem? Pelo bom pastor. Hoje em dia, o bom pastor é aquele que diz: não, vamos relativizar tudo isto, vamos ser politicamente corretos na nossa pregação, eu não posso ofender os meus ouvintes, assim eu perco a minha plateia, eu não quero magoar, afinal de contas tenho que respeitar as susceptibilidades das pessoas. Curioso, porque ninguém que usa um púlpito hoje, com a Bíblia aberta, usando a Bíblia ou não, mesmo usando, mesmo sendo fiel às Escrituras, mesmo sendo um Charles Spurgeon desse, não pode dizer que era um bom pastor. Ninguém, porque ninguém é bom. Então este pode, e este é o único, e este que é o único que dá lição a todos os outros pastores, os bons e os maus, os bons aqui no sentido mais humano de que são fiéis a ele, ou tentam ser. Esse aqui diz: vocês são maus. E diz: o que está no coração de vocês é isto, faz parte desse bom pastor entrar pela frente. É gostoso isso, sem subterfúgios. Por outro lado,
da maneira como ele é claro em classificar cada um de nós desta forma, os antes da salvação, tendo tudo isso no coração e sem relação com ele próprio e com Deus, obviamente cortados de Deus. E mesmo os que já foram salvos por ele, que se tornam ovelhas dele, mas ainda podemos infelizmente receber a classificação de maus. Sim, infelizmente ainda podemos olhar para a lista de Mateus 15 que ele fez e dizer, infelizmente o meu coração ainda está um bocado voltado para essas coisas, não tanto quanto antes, já com outro tipo de atitude, de reação, mas ainda bastante contaminado. Ele coloca isto para nós, só que ele próprio oferece a solução também sem subterfúgios. Mateus 11, 28 a 30, passagem das mais carinhosas das Escrituras. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estou em Mateus 11, 28 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Puxa vida, aqui é outro Jesus. Não é o mesmo. Parece outra pessoa que ali arrasou com a raça humana, chamando de touros de maus, e agora chama para vir a ele. Não, há uma coerência total, sim. Não é outro Jesus, não. É tão bom pastor quando diz que você é mau. Aliás, ele diz que você é mau para dizer a verdade e lhe alertar. Exatamente porque ele é bom. Porque o mau pastor engana, ilude. Porta da frente. É reconhecido pelas ovelhas, versículo 4, voltando a João 10. Elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. É gostoso estar com crentes, por muitos motivos. Um deles, somente quando se trata do pregador, esse aspecto gostoso de estarmos juntos, é ver irmãos bebendo a palavra dele, do bom pastor, comendo, se alimentando dele. É conversar numa roda e falar de assuntos espirituais e ver as pessoas abrindo os ouvidos, abrindo a boca para falar dele também, e saber quando se trata de algo que vem dele. É reconhecido pelas ovelhas. Eu vou voltar a este ponto quando falar do falso pastor. Mas lembre-se, ele deve ser reconhecido por cada ovelha dele. Ele conhece cada ovelha individualmente. Versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ele chamava Pedro de Pedro, ou Simão, que era outro nome para o apóstolo. Ele se dirigiu a Filipe, nominalmente. Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas. Marta, nomezinho dela. Lázaro, vem para fora. Até morto ele estava, mas ele chamou pelo nome. Lázaro, vem para fora. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele apareceu a Paulo, que antes se chamava Saulo, pelo nome individual. Eu acho que vai ser algo espetacular. Uma das grandes maravilhas de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo é vendo-o literalmente quando estivermos com ele, ou nas nuvens, ou
no paraíso, quando formos, se morrermos antes dele nos buscar, será ele olhar e dizer: como vai, Dênio? Como vai, Sandra? Deve ser de derreter o coração. Agora é algo óbvio, claro. Se ele criou cada coisa que existe, é claro que ele me conhece até pelo avesso, então é óbvio que ele sabe meu nome, muito mais que meu nome e tal. Eu sei disso, mas não deixa de ser emocionante imaginar ele olhando para você e dizendo o seu próprio nome. Não esqueça isto. É importante. E muito mais do que apenas conhecer o seu nome, ele lhe conhece, como acabei inclusive de dizer, intimamente, porque ele assim conhece cada igreja, cada ovelha. Não sei se vocês perceberam que a maneira como ele conhece a ovelha, ele compara com a maneira como o pai o conhece. E como a ovelha o conhece, como ele conhece o pai. Isso aqui já foge bastante da nossa capacidade de avaliar o tamanho do que está escrito aqui. O tamanho disso aqui. Só em dizer que conhece o nosso nome já é espetacular. Só em dizer que ele nos conhece intimamente, por dentro e por fora, é espetacular. Dá para a gente imaginar, mas quando ele compara esse conhecimento que tem de nós e nós dele, com o que ele tem do pai, o pai dele, aí já não temos mais referencial. É só para nos quedarmos diante dele e dizer: Senhor, deve ser um espetáculo isto. Porque a gente nem imagina o que envolve o conhecimento íntimo entre uma pessoa da Trindade e a outra, entre o que envolve Jesus Cristo e o Pai. Aqui 14, versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Ele fez uma comparação, ele fez um link aí. Isso fica por conta daquela parte que nós não entendemos, mas nos maravilhamos. É um conhecimento muito profundo que ele tem de nós, muito maior do que você pensa. Infelizmente, o conhecimento que você tem dele deve ser talvez menor do que você pensa. Infelizmente. Eu gostaria de achar que eu conheço bem, mas é ilusão achar que eu conheço bem. Eu conheço muito mal, por causa da minha situação. Ainda como pecador, ainda cheio de falhas, ainda muito iludido pelas coisas do mundo. Não pense em você. Eu tenho uma fé tão grande. Tem não. Eu conheço tão bem o Senhor Jesus Cristo. Conhece? Você conhece a Ele perto do que Ele conhece o Pai? Porque é para ser assim, e um dia será. Ele não disse que era assim, disse, e será. Hoje não é. Não pense que você conhece Cristo da maneira como Ele conhece o Pai, que não é. Agora, que Ele já lhe conhece da maneira como o Pai o conhece, sim, essa parte já está completa. Mas isso deve ser um motivo, sabe de quê? De um alvo constante. Eu conheço pouco Cristo, eu quero conhecê-lo mais. Olha, Ele disse que eu o conheço da maneira como Ele conhece o Pai. Não é. Eu sei que um dia vai ser, e não vai ser nunca nesta terra que eu vou alcançar esse padrão, mas eu quero chegar o mais perto que eu puder. Eu quero me dedicar mais ao conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do meu pastor. Eu conheço muito pouco, então se convença disso e saiba que ainda há um grande caminho a você percorrer. E quem tem 90 anos de idade é um crente há 80, a mesma coisa, tem um grande caminho a percorrer. E aqui está um bom motivo para um crente se sentir que tem sentido a sua vida, a sua existência aqui, e um alvo a todo o tempo a ser perseguido, o tempo todo, com saúde, sem saúde, velho, novo, ocupado, ocioso, não interessa. Eu tenho um alvo aqui grande na minha vida, é fazer com que eu conheça mais e mais e mais o meu pastor. Fica aí o desafio.
Ele seleciona as ovelhas que lhe pertencem, e aqui morre a noção de que todos são filhos de Deus. Errado, ó. Não é. Há ovelhas de Cristo e há ovelhas não de Cristo. Ele tem as dele. O pastor diz isso aí porque ele pelo menos acha que é uma delas, né? Aí fica se arrogando. Eu não estou me arrogando nada, eu estou dizendo o que está escrito e dizendo, graças a Deus eu fui escolhido para ser ovelha de Cristo. Sim, mas eu também quero ser ovelha de Cristo. Pois vá. Para o aprisco dele está aberta a porta. Aberta sabe como? Pelo sangue dele. Eu acabei de falar que ele comprou com o seu próprio sangue. Está aberto a porta do aprisco. Vá lá. Não, mas aí não sei, não sabe o quê? Minha religião, meus pais. Essa vontade de ser ovelha de Cristo é grande mesmo, cá para nós. Não é porque também as coisas aqui da terra, o senhor sabe, tá? Essa vontade de ser ovelha de Cristo é tão grande mesmo. Então não reclame da doutrina da eleição, e quando ele diz que escolhe as ovelhas dele, porque ele convida, venha a mim que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Acabei de ler. Então você quer ser ovelha de Cristo? É para valer seu desejo ou é papo? Você quer apenas um argumento para criticar Deus? Quer que muita gente gosta disso mesmo, criticar Deus, e criticar, e julgar a Deus, e condenar a Deus. Então o fato dele dizer que tem as ovelhas dele, que ele seleciona as ovelhas dele, não significa que você está excluído. Se até esse ponto você não pode dizer honestamente que é uma ovelha de Cristo, fale com ele. Fale com ele, Senhor, eu quero ser tua ovelha, eu não sou ainda, não consigo. Até hoje não sinto uma fé dentro de mim, eu não sei o que é, mas eu não posso dizer que sou tua ovelha, mas eu quero ser. Me ajuda, me agarra, me leva para o teu aprisco. Mas saiba que ele disse, o bom pastor disse, que tem as ovelhas dele. Ele vai adiante das suas ovelhas, mais uma característica. Aqui eu vejo duas ideias. Primeira, de orientação. Vai adiante para nós seguirmos. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é muito mais forte do que ele dizer que ensina o caminho, ou que ele mostra o caminho. Não é só isto, porque na realidade qualquer pessoa que abre a Bíblia e fala da Bíblia de uma maneira correta, está indicando o caminho, claro. Mas ser humano algum pode dizer, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele pode. Então ele vai na frente, ele orienta, ele é o rumo pelo qual nós iremos chegar ao Pai. Muitos não se interessam em ser ovelha de Cristo, sabe por quê? Porque não querem seguir a ninguém, talvez só a si mesmo. Mas para ser ovelha de Cristo, tem que entender que ele vai à frente do seu rebanho. E a segunda ideia que eu vejo no fato dele ir à frente é a ideia de proteção. Quando nós vemos os batedores que vão à frente de alguém que quer proteger, eles vão adiante para enfrentarem qualquer problema, como um para-choque, enfrentar antes dos outros e dizer, estou aqui antes dos que vêm atrás de mim, eu estou querendo proteger. Eu acho que tem essa ideia também de uma proteção do Senhor Jesus Cristo. É confortável a nós saber, ele vai na minha frente. Quem quiser me atingir, vai ter que atingi-lo antes, vai ter que passar por ele para chegar até mim, porque ele vai à minha frente. Só que ele diz que ninguém arrebatará uma só ovelha da mão dele. Então, uma ideia fantástica de proteção da parte de Cristo. Característica espetacular, dá a vida pelas ovelhas, versículo 11, tão bom, tão maravilhoso que ele morreu para dar vida às suas ovelhas. Versículo 16, tem vários apriscos, como ele disse aqui. A ideia, tanto quanto clara, de crentes de várias épocas e de vários locais, que de fato pertencem a ele. Só um toque aqui antes de
falar da última característica do verdadeiro pastor, nós estamos passando por uma... Nós estamos passando, não. O mundo sempre passou, o cristianismo verdadeiro, por fases de seitas e de igrejas ruins, de ensinos falsos, falsos profetas, falsos pastores. Isso pode levar uma igreja a ficar com o que eu chamo de complexo de Elias. O que é o complexo de Elias? Ele diz: Senhor, todo mundo te abandonou, não tem mais um profeta que fale em teu nome, todos seguiram Baal, o Deus falso, e fiquei eu sozinho. Aí Deus diz: foi não, Elias, errado, tem 7.000, Elias, que não dobraram os joelhos para Baal. Então não fiquemos nós neste complexo de Elias, nos achando a única igreja séria de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, do mundo, e que só nós somos os guardiães da verdade, e é uma coisa horrível, está tudo errado, tudo desastrado por aí, tudo que é igreja aí se desviando. Não é assim, não. Não vamos ser ingênuos. Por um lado, dizer, falou em Cristo, venha, você é irmão, você é igreja com a irmã, isso é um extremo, ingenuidade, não desculpável. Mas o outro extremo também não é desculpável, uma ideia de exclusividade, só nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Não, há milhares hoje e milhões de crentes na face desta terra, e ainda haverá até Cristo voltar, porque ele disse: eu tenho outros apriscos. E graças a Deus por irmãos verdadeiramente em Cristo que nós temos, que conhecemos pouquinhos por aí, e existem milhões que nós nem conhecemos, mas são verdadeiramente irmãos também. Então, não tenhamos essa ideia de uma exclusividade quase complexada, no sentido de Elias, que só ele ficou de fiel. Não é, não. Graças a Deus pelos milhões de crentes que existem nesse mundo hoje. E por fim, um dia ele reunirá todas as ovelhas e serão um só rebanho e um só pastor, que é ele. Obviamente fala aqui no céu, quando estivermos todos juntos lá com ele. Características do falso pastor: ele é duro, claro, como ele sempre é, verdadeiro naquilo que ele diz. É ladrão e salteador. Ele não usa minhas palavras, né? Aliás, ele acha pouco dizer ladrão, ainda fala salteador. Ele usa duas logo, em vez de meia ou nenhuma. Eu estive olhando essas palavras no grego. Há algo de sinônimo, mas o salteador é mais violento. É aquele que rouba com violência. Se precisar atacar, ele ataca mesmo, e agredir, ferir e matar. Ele vai lá e fere e mata, mas ele quer roubar. Então, tem aquele ladrão mais limitado na sua vontade de fazer o mal, que quer mesmo pegar alguma coisa do outro, e há aquele que não tem limites para ele, que ele precisa fazer aquele roubo. Então esse é o salteador. Jesus disse que um é tanto uma cor como a outra, as duas coisas. Entra no aprisco por trás, escondido, como ele diz aqui no versículo 1 e no versículo 8, escondido, engana e ilude. São considerados estranhos pelas ovelhas do bom pastor, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu vou desenvolver isso aqui um pouquinho mais na frente, quando eu falar das características das ovelhas de Cristo. Mas estamos falando então do falso pastor. Mas saiba que as ovelhas olham de Cristo, olham para um falso pastor e dizem: não, esse não, esse é falso. Extremamente importante esta característica, que eu vou comentar lá na frente. O falso pastor quer tirar proveito. Versículo 10, para isso ele rouba, mata, destrói. Quantas pessoas por aí estão, ao longo desses 2000 anos de cristianismo,
quantos já foram e são hoje roubadas, prejudicadas, espiritualmente destruídas, espoliadas, exploradas, enganadas, iludidas por falsos pastores. E isso poderia ser dito em qualquer fase do cristianismo, desde quando Cristo falou essas palavras 2000 anos atrás, qualquer época, qualquer pregador da palavra poderia dizer: hoje está acontecendo isso, basta olhar ao redor. É uma característica do mundo que iriam surgir falsos pastores. Hoje é só olhar ao redor, vocês sabem tão bem quanto eu. No versículos 12 e 13 ele entrou com um termo interessante: mercenário. O mercenário quem é? É aquele que ganha dinheiro para fazer um serviço militar, um serviço de agressão, um serviço de matar, de roubar, de assaltar, de destruir, por dinheiro, contratado, por empreita. É isto. É o mercenário. Dinheiro e poder quase sempre estão por trás de um falso pastor, de um falso líder. Ele é interesseiro, ele não tem zelo pelas igrejas, aliás, pelas ovelhas. Quando vem o perigo, deixa para trás. Quando vem o lobo, ele não quer saber de enfrentar o lobo, deixa o lobo levar, não são minhas. Eu estava aqui para ganhar um dinheirinho, ganhar poder, ou tirar o que puder dessas ovelhas aí, a lã delas e vender, ou sei lá, o que eu puder tirar dessas ovelhas eu vou tirar, mas de uma maneira totalmente descompromissada. Perigo que vier, que venha, que eu vou me embora, vou atrás do outro rebanho, não meu, para poder espoliar as ovelhas. Mercenário. O pastor de Cristo, pastor sério, ele enfrenta perigos pelas suas ovelhas, ele ora pelas suas ovelhas, ele batalha pelas suas ovelhas. E inclusive é interessante que não tem aqui na pregação, não tem no texto, característica do pastor que Cristo contrata para pastorear humanamente. Interessante isto. As suas ovelhas. Ele fala dele próprio, fala dos falsos pastores e das suas ovelhas. A figura do pastor humano aqui desapareceu nesse texto. Há em outras passagens das Escrituras, claro, características e condições, o que se espera deles, o que a igreja deve fazer com eles ou por eles. Um bocado de coisa se fala na Bíblia sobre pastores humanos que Cristo contratou para tomarem de conta provisoriamente, muito imperfeitamente, das ovelhas dele. Mas no texto aqui não tem esta figura, por isso é que eu não estou falando do pastor humano aqui que Cristo convoca. Por fim, irmãos, características das ovelhas que pertencem ao bom pastor. Ouvem e reconhecem a voz dele, versículos 3 e 4 e o 14. Há passagens repetidas, ele mesmo repete. As ovelhas ouvem a sua voz, versículo 4. Final, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Versículo 14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O conhecimento que o crente tem do Senhor Jesus Cristo é algo muito, muito especial para ele, crente. Acabei de dizer que é um conhecimento imperfeito, um conhecimento que sempre poderá ser melhorado e aperfeiçoado, sim. Mas do tamanho que ele é, muito pequeno ou médio, não importa. Para o crente sério, ali está o grande tesouro da vida dele. Paulo tem um trecho que ele fala disso de uma maneira espetacular. Filipenses 3 e 8. Veja o que ele diz do conhecimento de Cristo. Filipenses 3 e 8.
Sim, deveras considero tudo como perda. Tudo aqui nesta terra, as coisas que ele tinha de valiosas na sua religião, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. E a passagem continua. Para Paulo era algo absolutamente sublime conhecer o Senhor Jesus Cristo, ouvir a voz dele. Eu às vezes fico pensando quantas vezes o crente se preocupa com este fator na sua vida: conhecimento de Cristo. Tem sessão, tem eleição, será que eu vou ser indicado a diácono? Será que eu cumpri o meu plano do começo do ano de ler a Bíblia inteira, 1 ou 2 vezes? Será que eu estou falando de Jesus Cristo no meu trabalho? Estou tomando conta dos meus olhos de maneira melhor para não olhar e pecar com eles? Tudo muito válido, tudo excelente, você se preocupar em servir sua igreja, em melhorar na sua pureza, em evangelizar os perdidos, tudo maravilhoso. Mas, gente, tudo isso é totalmente secundário comparado com este fator do conhecimento pessoal do Senhor Jesus Cristo, o que você conhece dele. O problema é que conhecimento exige tempo e exige uma atitude de alma, de espírito, de mente, até no nível humano. Para você dizer, fulano, conheço muito bem o fulano, para você dizer isso, tem que ter passado horas, talvez dias, anos de companheirismo. Estudei 4 anos no ginásio com ele, eu fiz a faculdade com ele 5 anos, eu trabalho há 12 anos com fulano, conheço bem. E além do trabalho, a gente sai muito para bater papo, a gente se frequenta em termos do dia a dia. Conheço. Não tem jeito de você dizer que conhece alguém sem ter investido tempo e mente, ter se deixado influenciar por aquela pessoa, ter influenciado aquela pessoa. Quando entra na área espiritual, quando trata de Cristo, aí o esforço é maior ainda, porque exige uma componente nossa, que é o componente espiritual, que é muito, muito prejudicado pela nossa carne e pelo diabo, que atrapalha. E tem alguém muito interessado em que você não conheça Cristo. Infelizmente você já conheceu pela fé, infelizmente aos olhos do diabo. Agora não tem jeito, já é um salvo, já é um filho de Deus. Mas ainda vou fazer o que eu posso, ainda vou afastar essa ovelhinha dele o que eu puder, para que seja uma ovelhinha fraca, mal cuidada, maltratada, desnutrida. Eu vou tentar, porque existe algo no nosso relacionamento pastor ovelha e ovelha pastor, que sim, depende de estar debaixo da nossa responsabilidade optar. Por mais soberano que seja esse bom pastor, por mais que as atitudes venham dele, as iniciativas venham dele para nos resgatar, nos fazer ovelha, nos alimentar e tudo mais, mas ele deixa muito da responsabilidade conosco. Muito, muito. E aí, infelizmente, quando precisa de tempo, precisa de mente, precisa de espírito, energia espiritual, não sei explicar isso direito, mas uma concentração da sua alma. Os puritanos falavam muito nisto. Aí você é quase zerado nisto, como vítima muitas vezes dos tempos de hoje. Não tem tempo para nada, tudo é muito corrido. Cada vez mais
nós vamos nos desacostumando a interagir com pessoas. E Cristo é uma pessoa. Estava comentando hoje com os irmãos lá na hora do almoço. Tal do iPad, de iPhone, tudo conectado com a internet. Eu tenho percebido. Quando eu estou com pessoas que estão conectadas, tal no 3G agora, você, em qualquer lugar do mundo, quase você está conectado na internet, você não consegue conversar 2 minutos com a pessoa. Diz, pai, você viu, Cris? Não, mas tem lá. Peraí. Aí abre já o iPad, abre o iPhone, ou seja lá o que for, aí já vai procurar no Google, aí no YouTube, aí já vai, quando vê, o outro também já está indo, mas tem um aqui melhor, e quando vê, já estão ali, olhando a internet, e não estão mais interagindo entre si, não conversam mais quase nada. E isso já vinha sendo muito prejudicado, essa questão da interação pessoal, com o próprio celular. Quantas e quantas vezes você está ao lado de alguém durante 30 minutos e durante 20 a pessoa está no celular, com 8 pessoas nesses 20 minutos, conversou com você 5, falou com 8 lá rapidamente ou longamente, mas a interação com você ficou pequena. Uma vez eu ouvi alguém dizer, eu acho que para ser atendido naquela loja ali, eu vou ter que ir para casa e telefonar, porque eu tô lá querendo falar com a pessoa um minutinho, aí atende, aí desliga, pronto, diga meu amigo, rapaz, é o seguinte, um minutinho, alô, eu vou para casa telefonar para cá, porque você não olha para meus olhos mais. Então nós não estamos mais acostumados com essa questão do conhecimento pessoal uns dos outros. Pai hoje quase não conhece filho, filho não conhece pai, mãe não conhece filha, filha não conhece mãe, quase nada, não tem tempo, ninguém almoça em casa, deixa na creche, deixa na escola, a própria mãe já sai de manhã e volta de noite, isso é uma mãe bem moderna mesmo, vive viajando para tudo que é lugar, e mal vê marido, e mal vê mulher e os filhos, e fica tudo assim, e vai bolando, e vai tocando, e a vida vai indo, e eu quero ver se uma pessoa assim pode dizer, eu tenho tido um conhecimento de Cristo muito especial ao meu coração. Você não sabe nem o que isso significa. Provavelmente. Fica o desafio. Versículo 4, seguem a Cristo. A ovelha de Cristo segue o seu bom pastor. Porque os crentes são tão ligados com a Bíblia? Porque entendem que é a palavra dele e querem segui-lo. Só isso. A gente vive falando na Bíblia, gosta da Bíblia, ou pregação sobre a Bíblia, porque é a palavra do bom pastor. Só por isso. Recusam-se a seguir a estranhos e mais ainda, fogem deles. Versículo 5 e 8 que eu não vou ler. Já foi lido várias vezes. Recusam-se a seguir a estranhos e fogem deles. Versículo 8 diz que foge deles. Eu fico preocupado. Não é muito raro, pastor, o pastor fulano, o bispo cicrano, sei lá o que, na televisão disse isso, e você anda ouvindo esse personagem? É a hora, né, que eu tenho em casa, tu fica ali, abre a televisão, eu ouço. Não é um pregador da palavra fiel. Não, mas prega bem, pastor Mauro, prega bem, certo, e diz umas coisas boas, certo, e daí? Isso caracteriza alguém que é um pastor sério? Não pode ser característica de um mau pastor, pregar bem, dizer coisas boas. Todos eles são inteligentes, não se iluda. Todos eles dizem coisas boas, não se iluda. Todos eles pregam bem, não se iluda. Claro, é genuidade. Agora, não, eu ouvi uma vez aí e tal, inclusive achei umas coisas estranhas. Opa, ótimo.
Mas às vezes não é. Não, eu tenho ouvido. Você tem ouvido mais ou menos como? Diga aí. Não, há uns 3 meses que eu tenho acompanhado, eu ouço, toda semana eu ouço, ou todo dia. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aí eu começo a ficar preocupado. As minhas ovelhas fogem, têm horror, abominam, têm asco de um falso mestre. Mas sabe o que é? É que os crentes andam tão fracos, que alguém falou em Cristo, já arranha dizer ou pensar, ali é um falso mestre. Quem sou eu para julgar aquela pessoa, ainda mais alguém que não era nada e fez igreja de 15 mil pessoas? Eu vou julgar? De jeito nenhum. Aí vem uma falsa humildade, porque isso é uma ingenuidade, uma tolice. E não é você que vai julgar, é a palavra de Deus que vai julgar e dizer: esse camarada está dizendo coisas contra o bom pastor, ele é um falso mestre. Você não está vendo que ele é um falso pastor? É um mercenário? É uma pena isto. É uma falta de postura, mais firmeza na espinha. Tantos crentes moloides, quase que invertebrados, que tem hoje, que não se julgam com a autoridade de dizer: ali está um falso pastor, e eu não ouço esse camarada 1 minuto, e se ouvir é para pegar subsídio, para saber em que pontos ele está tropeçando, para quando eu falar, e até uma espécie de culturas da época. Tudo bem, uma coisa esporádica e tal, mas não é ouvindo porque ele diz coisas tão boas e tão bonitas, embora tenha umas coisas esquisitas. Eu não entendo, mas apenas pelo aspecto de que são crentes muito fracos e ovelhas que conhecem mal o bom pastor e não estão muito, como é que eu vou dizer, se sentindo estranhas com aquele homem e sentindo aquele homem estranho com relação a você. Outra característica: conhece não apenas a voz do bom pastor, mas a própria pessoa dele. Já comentamos sobre o conhecimento de Cristo, não vou mais comentar. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: irmão em Cristo, esteja cada vez mais disposto a seguir esse pastor tão maravilhoso. E nesse seguir inclui o conhecimento cada vez maior da pessoa dele. Seja dócil, obediente e se entregue de fato a uma busca incansável de um conhecimento mais profundo de Cristo. E quando você achar que está já numa profundidade razoável, lembre-se da maneira como eu conheço o Pai. Minhas ovelhas me conhecem. E estou longe, vamos continuar. Lá no céu, vamos chegar lá. E você ainda sem pastor, se alguém estiver aqui sem Cristo ainda, por que não entrega a sua vida a Ele? Fica o desafio. Entrar nesse rebanho privilegiado, como já comentei, dar um basta nessa vida de enganado, de explorado, assaltado espiritualmente, e finalmente se decidir aí até esse bom pastor dizer: eu quero ser uma ovelha tua, me ajuda, me salva. Quanto a nós, graças a Deus por esse bom pastor. Que desperdício nós temos um pastor desse e não valorizá-lo como ele merece. Pena para ele? Não, ele é Deus. Para você, que é um pobre coitado, desesperadamente necessitado de Cristo, do bom pastor, e ele com todo o poder nas mãos, todo o desejo para se dar mais ainda para você, fazer derramar em você bênçãos maravilhosas, pensamentos maravilhosos, força pétrea
para você suportar problemas, quer lhe encher disto, lhe encher do fruto do Espírito dele, alegria no seu coração, amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele quer lhe encher disso, mas seu coração não está pronto para receber, porque a sua mente não está pronta, o seu corpo não está pronto, seu ser não está pronto, está muito ocupado em ganhar mais, em produzir mais, em ter uma banda larga cada vez mais larga para a internet entrar mais rápido, para curtir as coisas deste mundo, algumas dessas coisas muito lícitas, válidas, mas vistas de uma maneira distorcida, para quem não ainda conseguiu entender que tudo aqui é muito secundário e o que interessa, acima de tudo, é a intimidade com o bom pastor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo aplique em cada coração da maneira como Ele queira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.